Estamos aqui em Gálatas capítulo 1, agora o versículo 14. O apóstolo Paulo está dando um testemunho de sua conversão, está falando sobre como era sua vida antes de se tornar um cristão e como se tornou um cristão. Com qual objetivo ele faz isso? Ele quer mostrar para o seu destinatário, para os crentes da Galácia, que a sua vida antes de se tornar um crente, era uma vida de perseguição à igreja, de inimizade com a igreja, o que seria, na visão do apóstolo, uma prova de que ele só se tornou o que se tornou por meio de uma intervenção sobrenatural de Deus. Ele está usando o seu testemunho de conversão para provar que Deus realmente interveio em sua vida e o separou para ser um apóstolo e para lhe dar a mensagem que ele pregou para os Gálatas. Mensagem essa que agora estava sendo questionada pelos perturbadores da Galácia. Pois bem, aqui no versículo 14, ele diz: E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Vejam só, o apóstolo diz que na nação dele, ele se destacava entre os outros religiosos do judaísmo. Ele está declarando aqui que entre aquelas pessoas que tinham a mesma idade que ele se destacava em nível nacional. Isso é prova mais do que suficiente de que o apóstolo Paulo, humanamente falando, não teria como sair de uma situação dessa e de repente, do nada, se tornar um defensor do cristianismo. Como é que alguém no judaísmo chegou a um nível tão alto de dedicação, de devoção e de repente se torna um defensor da religião que ele procurava atacar e agora passa a inverter as coisas. Em vez de ser um defensor do judaísmo, passa a ser um defensor do cristianismo. Em vez de ser um crítico do cristianismo, passa a ser um crítico das coisas erradas que havia no judaísmo. Como é que pode isso? Há uma explicação humana para isso? Com certeza não. Então o apóstolo ele quer deixar muito claro que o seu caso foi um caso de conversão real e que só poderia ter acontecido por uma ação sobrenatural de Deus. Ele fala ainda, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando ele fala meus pais, ele não deve estar pensando apenas no seu pai e na sua mãe, mas nos seus antepassados, em todos aqueles religiosos do judaísmo que mantinham a tradição com muita dedicação, com muito zelo. Professor, o que é essa tradição, essas tradições que ele fala aí dos seus antepassados? Essas tradições provavelmente são as tradições orais, aquelas que, segundo o farisaísmo, que era a religião judaica que Paulo seguia, e era a religião que prevalecia ali entre os judeus, os fariseus, eles diziam que desde a época de Moisés havia uma tradição oral, ou seja, havia ensinos que eram passados de geração para geração, de boca em boca, que se desenvolvia paralelamente aos escritos do Antigo Testamento. Jesus, porém, criticou essas tradições chamadas tradições orais. Ele criticou. Onde que ele criticou, professor? Ele criticou em Marcos capítulo 7, versículo 1 a 23 e provavelmente criticou também em Mateus 23, versículo 4. Vamos lá dar uma olhada. Veja só. Mateus capítulo 7, versículo 1 a 23. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele, de quem? De Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, aí vem uma informação aqui, um esclarecimento. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Olha, primeira observação aqui. Tem gente que pensa que os discípulos de Jesus, eles não eram muito chegados à higiene. Pensam que quando diz o texto aqui que eles comiam sem lavar as mãos, era no sentido de higiene, mas não é o caso aqui. Essa lavagem de mãos era uma lavagem semelhante a um ritual religioso, era uma obrigação religiosa. Os anciãos
os fariseus, os líderes religiosos dos judeus, eles criaram essa norma, essa regra. Não era permitido a um judeu comer sem antes lavar religiosamente as mãos. Como assim? Lavar as mãos de acordo com o ritual religioso. No versículo 4 fala assim: quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. O que quer dizer isso? Sem derramar água sobre as mãos. E há muitas outras coisas que receberam para observar. Receberam para observar de quem? Do Antigo Testamento? Não, dos anciãos. Essa é a tradição oral dos anciãos. Como, por exemplo, a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Agora preste atenção na resposta de Jesus. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus está falando aqui que essas doutrinas, esses ensinos, especificamente essas tradições orais dos anciãos, são na verdade preceitos de homens, não são mandamentos de Deus. Por isso que ele afirma no versículo 8: negligenciando os mandamentos de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Deixa eu explicar aqui. Jesus está falando que os anciãos, representados aqui pelos fariseus, pelos escribas, eles criaram essas tradições orais, e nessa brincadeira de ficar criando tradição oral, eles acabaram colocando em choque o ensino das tradições orais com o ensino da palavra de Deus no Antigo Testamento. E ele dá um exemplo, Jesus dá um exemplo. Lá no Antigo Testamento diz: honra teu pai e a tua mãe. É um dos mandamentos, é um dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. E diz também: quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas o que é que a tradição dos anciãos dizia? A tradição oral, o que ela dizia? Ela dizia que se um homem ele disser a seu pai e a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Essa palavra corbã, um termo hebraico, ele se refere a ofertas. Uma oferta que seria dada para Deus. Então é como se o sujeito aqui estivesse falando: olha, eu tenho aqui algum valor comigo, mas eu não vou usar para ajudar meu pai e minha mãe, porque esse valor aqui ele vai ser dado para a obra do Senhor. Esse valor aqui já tem destino, é a obra do Senhor. Então, com essa regra aqui, com essa norma criada pelos anciãos, então o que acontecia na prática? A pessoa deixava de honrar seu pai e sua mãe, deixava de socorrer o seu pai e sua mãe com aquele dinheiro, para fazer o quê? Para ofertar o dinheiro aos religiosos, com a desculpa de que aquilo era para a obra de Deus. Quem saía ganhando com isso? Ora, os que eram os cabeças da religião judaica, os próprios fariseus. É como se eles estivessem dizendo: se você tem um dinheiro aí, em vez de ajudar seu pai e sua mãe, dê para nós o dinheiro, dê para nós, porque você vai estar justificado, porque o que você tem aí na sua mão é corbã, é oferta para o Senhor. Você não precisa usar esse dinheiro para poder socorrer teu pai e tua mãe. Na prática, o que acontecia? Em vez de honrar pai e mãe, ele dava preferência para as coisas religiosas, para os religiosos, para o farisaísmo, né? E aí os pais desse rapaz, desse sujeito, acabavam sendo negligenciados. E aí Jesus acusa: fazendo isso, vocês estão invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Aí você vai para outro texto:
Mateus 23, versículo 4. Jesus falando a respeito também dos fariseus. Atam fardos pesados. Olha, é como se fossem sacos pesados de carregar, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Jesus chega a dizer aqui que essas tradições orais, elas criavam regras pesadas para o judeu comum seguir, regras que os próprios fariseus não seguiam. Eles criavam regras para o povo, mas regras que eles mesmos não seguiam. Na nova versão transformadora, ficou assim traduzido: oprimem as pessoas com exigências insuportáveis. Insuportável. Professor, por que a gente está falando sobre isso aí de tradições orais dos fariseus? Por que a gente está falando sobre isso? Pelo seguinte, aqui no texto, o apóstolo Paulo falou que ele era um religioso tão dedicado que ele se considerava extremamente zeloso das tradições de meus pais. O apóstolo Paulo, quando ele vivia no judaísmo, ele era um fariseu muito dedicado a essas tradições orais que, na verdade, de acordo com Jesus, nem era palavra de Deus, era palavra de homens, Mas o apóstolo Paulo tinha orgulho de seguir essas tradições. Por quê? Porque ele era um fariseu devoto. Ele preferia agradar ali o judaísmo, aquela religião que estava cheia de preceitos de homens, do que, na verdade, agradar a Deus por meio da obediência à sua palavra. Mas ele não percebia isso, ele não notava isso, o que mostra o quanto ele era comprometido com o judaísmo. Você percebe? Ele era tão comprometido com o judaísmo que ele se via muitas vezes fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, né? Mas fazia com sinceridade. Ele acreditava que realmente estava servindo a Deus com aquelas coisas. Então, eu quero explicar uma coisa para você, uma coisa deixar bem clara aqui. Esse lavar das mãos que eu citei há pouco, que era exigido na tradição dos anciãos, como eu disse, não tem nada a ver com higiene. Era um ritual de purificação antes de comer o pão. Você sabia que até hoje o judeu que segue o judaísmo, né, o religioso do judaísmo, até hoje ele observa essa tradição do lavar das mãos como ritual religioso? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, um link do YouTube para você ver um vídeo de um judeu ortodoxo que explica como é que se deve lavar as mãos antes de comer uma refeição. Lá ele esclarece também que não se trata de uma questão de higiene. Não tem nada a ver com higiene. Isso aí era uma purificação religiosa. É a mesma exigência que foi feita aos discípulos de Jesus, e até hoje essa exigência existe no judaísmo. E aí você pode conferir isso indo nesse vídeo, que eu vou deixar o link na descrição. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre essa tradição oral dos judeus, essa tradição oral que Paulo se orgulha de ter seguido antes de sua conversão. E você vai descobrir coisas que a maioria das pessoas não sabe sobre o judaísmo. Até lá!